Olá, amigos e amigas da FEIC, é uma grande alegria retornar mais uma vez a este canal para trazer a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras mais importantes trazidas por Allan Kardec, que nos oferece o melhor roteiro para a nossa evolução. Hoje vamos falar novamente sobre as máximas e as obras de Jesus que foram registradas pelos evangelistas, o que nos permite a possibilidade de aumentar o nosso conhecimento e, sobretudo, ter uma visão mais ampliada sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade na grande obra divina. Como sempre fazemos em todas as nossas atividades, iniciamos e encerramos as exposições com uma prece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma profunda, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, conselheiro de todas as horas, médico de nossas almas. Amado irmão José, mentor e dirigente desta casa que tanto nos ajuda, amado Dr. Bezerra de Menezes, amado Ramatiz, enfim, todas as falanges do bem que estão sempre em nosso auxílio. Pedimos, Pai, luz e proteção para nossa tarefa de hoje. E assim, felizes, agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para iniciarmos a nossa gravação de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, então, feita a nossa prece inicial, como eu disse, hoje nós vamos trazer um resumo, na verdade, de um tópico específico do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. E o tópico que iremos abordar especificamente está na parte das instruções dos Espíritos, com o seguinte título: Cuidar do corpo e do espírito. Vale ressaltar que todos os textos descritos nas instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, presentes em quase todos os seus 28 capítulos, foram ditados por espíritos das mais diversas regiões do mundo. Naquela ocasião, Kardec conseguiu sistematizar toda a doutrina, recebendo, organizando e catalogando as informações de maneira didática, permitindo que as informações pudessem chegar a toda a humanidade e, assim, tendo uma nova visão do nosso papel como filhos de Deus. Muito bem. Como o texto trazido a Kardec pelo Espírito Georges, em Paris, no ano de 1863, é um pouco grande, eu fiz um resumo aqui para a gente entender que instrução é essa dos Espíritos que a gente vai, então, abordar. Vamos lá. O título é, como eu disse, Cuidar do Corpo e do Espírito. E esse artigo, ele aborda a relação entre o corpo físico e o espírito, no entanto, destacando a importância de cuidar de ambos, tanto o corpo físico quanto o espírito. Georges fala que a maceração do corpo, ou seja, o uso inadequado do corpo físico, não leva à perfeição moral, sendo sim necessário o equilíbrio entre as necessidades físicas e espirituais. Existem dois extremos: os ascetas, que aniquilam o corpo, e os materialistas, que rebaixam a alma. Já o Espiritismo defende que o corpo e a alma, o espírito, na verdade, estão interligados e devem receber cuidados na mesma intensidade. Portanto, diz o Espírito Georges, ame a sua alma, ame o seu espírito, mas não deixe também de cuidar do seu corpo, pois são instrumentos mútuos.
Nesse sentido, negligenciar as necessidades naturais de um ou de outro, ou dos dois, seria desobedecer, sobretudo, à lei de Deus. Não castigue o corpo. Em vez disso, busque equilíbrio e a caridade para consigo mesmo. Utilize o corpo para promover as reformas morais no espírito, tornando-se dessa forma dócil à vontade divina, à vontade de Deus. Este, segundo Georges, é o único meio de evoluir e alcançar a perfeição. Bom, muito bem, lido aqui esse pequeno resumo, trouxe esse pequeno resumo para que a gente possa então fazer, a partir de agora, algumas reflexões sobre o tema de hoje, principalmente no que se refere ao valor das nossas encarnações sucessivas, que desfrutamos apenas pelo intermédio da bondade divina, exatamente com a concessão do corpo físico, que vai sempre nos servir como um instrumento de aprendizado e de reparação. E é de suma importância termos esse conceito bem compreendido no que se refere ao corpo físico, já que iremos precisar dele para poder reencarnar quantas vezes forem necessárias e ter sempre a possibilidade de, pouco a pouco, e cada um no seu devido tempo, evoluir, degrau a degrau, na busca pela felicidade. De acordo com Emmanuel, o cuidado com o corpo físico é tão importante e deve ser levado muito a sério que ele se referiu ao corpo físico como uma máquina divina, quando ditou o capítulo 19 para que Chico Xavier escrevesse nosso livro, uma das mais das 450 obras psicografadas por esse médium fantástico que se tornou um dos maiores expoentes da doutrina espírita, nos deixando esse fabuloso legado literário. E realmente, se analisarmos o quanto o nosso corpo físico é capaz de se autocuidar, de se regenerar diante de tantas invasões das mais diversas, que circulam, seja em forma de vírus, em forma de bactérias por toda parte, Emmanuel tinha realmente razão em classificá-lo como a máquina de Deus ou uma máquina de Deus. Para termos uma dimensão da capacidade e da complexidade do corpo e deixando de lado as agressões apenas invisíveis como vírus e bactérias, podemos falar, por exemplo, dos cortes e arranhões que durante uma encarnação nos submetemos a várias vezes sobre isso, Então, quando estamos, por exemplo, preparando um alimento que precisam ser descascados e numa pequena bobeada ali a gente se corta acidentalmente e começamos a sangrar. Quase que de forma instantânea o corpo reage para que aquele sangramento seja interrompido e se inicie o processo, então, de cicatrização. Um verdadeiro, exército de glóbulos vermelhos que fazem o transporte do oxigênio se unem às plaquetas, que são responsáveis pelo fator da coagulação, e juntos eles são direcionados ao local do ferimento para começar então o trabalho de regeneração. Dependendo da intensidade do sangramento, mais plaquetas então são enviadas para aquele local, produzindo uma quantidade suficiente de fibrina, com o objetivo de estancar o sangue. Fibrina é uma proteína fibrosa que, juntamente com as plaquetas, formam uma camada que consegue conter a hemorragia. É mais ou menos como se fosse uma cola líquida fechando ali os vasos sanguíneos que foram atingidos pela lâmina ou, enfim, pelo arranhão. Em paralelo a tudo isso, os glóbulos brancos eles agem diretamente no local, eliminando todas as substâncias estranhas ao corpo, sejam simples sujeiras que permaneceram ali e até mesmo bactérias que se aproveitaram daquela
abertura na pele. Depois disso, forma-se aquela inflamação na região e em poucos dias o processo produz aquela casquinha, né? Aquela casquinha como se fosse um sangue ressecado. O fechamento definitivo daquela ferida ocorre após a ação dos macrófagos, um tipo de célula da pele que destroem as células mortas que ainda permaneceram no local, deixando aquela região totalmente pronta para que a irrigação sanguínea e o colágeno formem uma nova camada de pele. Ou seja, observem a quantidade de mecanismos que o organismo, né, o nosso corpo, empreende para que um simples corte ou um simples arranhão seja, em poucos dias, completamente transformado em um evento sem grandes prejuízos. Imagine, então, a quantidade de recursos, mecanismos e procedimentos internos que existem no corpo físico, para que ele possa, então, servir como um melhor, né, um maior veículo para o espírito, que é o princípio inteligente. Sem sombra de dúvida, por essas razões foi que Emmanuel chamou o corpo de máquina divina, porque somente Deus é capaz de criar algo tão perfeito. E eu diria ainda mais, iria um pouco mais à frente, é tão perfeito e completo a ponto de servir de ambiente mais propício para a geração de novos corpos, permitindo dessa forma que espíritos possam reencarnar por intermédio da maternidade. Então são tantas transformações que o corpo feminino precisa passar para a geração de um novo corpo físico que irá receber um espírito reencarnante. Desde a fecundação do óvulo, passando pela multiplicação das células para se tornar um embrião, até a formação da placenta, do corpo umbilical e do líquido amniótico que vão garantir o desenvolvimento daquele corpo, daquele bebê, são fases que exigem processos complexos que vão culminar com o momento mágico do nascer. A criação de um novo corpo físico e a reencarnação de um espírito para que tenha novas experiências, novos desafios e consiga, então, dar passos adiante na sua caminhada evolutiva. É impossível imaginar que a criação e a geração de um corpo físico pudesse ser obra de qualquer outra coisa se não fosse uma obra divina. São muitos detalhes, muito complexo um corpo humano. E sem entender a grandeza e o encantamento dessa magnífica obra, muitas vezes com a nossa visão rasa e obliterada, somos capazes de desprezar e descuidar do corpo em troca de prazeres ilusórios. Por ignorância, o homem comete erros ao longo das suas encarnações que maculam o corpo físico, muitas vezes por períodos até prolongados, resultando em dores e sofrimentos. É necessário que o homem preserve o seu corpo físico, evitando que o desgaste prematuro possa interromper parte da programação sideral preparada para aquela reencarnação. Portanto, devemos evitar de forma consistente a ingestão demasiada de alimentos processados e refinados, como os que possuem alto teor de sódio ou de açúcar. Precisamos dar preferência aos alimentos naturais, como legumes, frutas, vegetais, verduras, enfim, que possuem nutrientes ricos que não causam danos ao nosso corpo. Mais água e chás e menos refrigerantes. Cortar também o excesso de bebidas alcoólicas, além do fumo. O corpo físico neste mundo de provas e expiações que é a Terra simboliza a carteira da escola da qual precisamos sentar para estudar e nos empenhar para passar pelas provas. Por isso é necessário que cuidemos com todo carinho a fim de que esteja sempre em condições de nos servir.
E como disse o espírito Georges, utilize o corpo para promover as reformas morais no espírito, tornando dessa forma dócil à vontade de Deus. Esse cuidado deve ser tanto para o corpo quanto para o espírito, pois estão ligados e um necessita do outro. Um corpo sadio, por exemplo, vai garantir ao espírito inteligente, que é o espírito, o princípio inteligente, usar de sua capacidade intelectual, de sua mobilidade, do seu poder racional para buscar a transformação de suas imperfeições. E esse processo ele se retroalimenta. É o espírito cuidando do corpo e se utilizando dele, e o corpo bem cuidado, garantindo a realização de novas experiências evolutivas. É a união perfeita, permitindo um crescimento contínuo, equilibrado. Esse é um cenário que agrada a todos nós. Mas e quando reencarnamos num corpo doente, maculado, que já sofre o resultado do que produzimos em existências anteriores? Estaríamos então fadados ao sofrimento e, por conta disso, não deveríamos nos preocupar com os cuidados do corpo? De maneira nenhuma. Seja num corpo perfeitamente saudável, sadio, ou num corpo que carrega as suas imperfeições, precisamos dedicar todos os cuidados necessários para cumprir a nossa programação. Se estamos num corpo doente, isso é sinal da necessidade de alguma prova ou expiação determinada pela lei de causa e efeito. Não foi à toa, ou não foi por um problema da maternidade que nós viemos com aquele problema, com aquela deficiência. Cumprir essa lei nos permitirá resgatar ou compensar algo que fizemos no passado e que provocou a nossa atual situação. E junto com o enfrentamento desta dor, encarada com resignação, encontraremos o aprendizado e com isso aquele erro não será repetido mais. O corpo é um precioso recurso que Deus nos concede como espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Mesmo num ponto de extrema fraqueza, onde o corpo se mantém extremamente debilitado ou quase num estado vegetativo, ele servirá sim de instrumento bendito para que o espírito que ali se encontra encarnado possa passar pelos processos de resgate ou regeneradores, sempre na ótica de um processo educativo. Devemos lembrar que nunca devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o corpo físico mais adequado para o nosso reajuste, para a nossa evolução. Quando bem cuidado e administrado, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu processo evolutivo. Se descuidamos, pode ser então causa de fracasso em nossa jornada. Algumas pessoas, no entanto, ainda aprisionadas ao forte poder das questões materiais, que exercem certamente um domínio sobre a criatura humana, tendem a acreditar que cuidar do corpo vai além de mantê-lo saudável. Preservar o corpo não é investir em atitudes de alta adoração, transformando um corpo quase que num modelo de beleza e perfeição para que seja admirado não apenas por si próprio, mas também pela sociedade. Claro que aqui estamos falando dos excessos e do exagero. O corpo precisará sempre de cuidados e também de eventuais correções, se necessárias, mas para isso existe a medicina que cuida disso, que cuida do corpo. Portanto, estamos apenas ressaltando que o excessivo capricho é que muitas vezes leva a danos ao corpo. Por exemplo, pessoas que desejam perder peso rapidamente
e acabam se submetendo à ingestão de produtos que, aos olhos da medicina, trazem mais malefícios do que benefícios. Ou aqueles tratamentos que algumas pessoas seguem à risca para obter um crescimento muscular em questões de semanas, levando-as a optar por esteroides anabolizantes que provocam uma série de alterações e complicações orgânicas. Precisamos, sim, preservar o nosso corpo cuidando da saúde e do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico de uma maneira geral, incluindo aí as partes mental e espiritual. Não dá para fazer as coisas separadamente. Eles são interligados. Lembrando que a aparência física não representa o nosso caráter e, portanto, não precisamos ficar tão preocupados ou tão ocupados apenas com a nossa apresentação exterior e deixando em segundo plano o desenvolvimento da nossa conduta moral. O corpo físico é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do Espírito. E por essa simples razão deve ser cuidado por nós com toda a atenção e, sobretudo, com todo o respeito. O corpo físico é uma bênção de Deus, concedida ao Espírito, que vai servir como o instrumento indispensável à permanência na Terra. Considerá-lo como uma bênção divina já seria suficiente para dedicarmos o cuidado e a atenção que merece. Mas devemos também enxergar em seu grandioso valor tudo aquilo que está intrínseco ao objetivo final, que é permitir a sua união com o Espírito. Cada corpo irá acolher um espírito exatamente para que este espírito possa cumprir as suas provas, resgates, expiações ou compensações, enquanto estiver no mundo de provas e expiações, como é a Terra. Todo esse processo exige uma programação sideral, permitindo que os espíritos sejam unidos para aprender e ensinar, para perdoar e ser perdoado, para amar e ser amado. E a sabedoria divina não permitiria que reencarnações não tivessem um propósito maior. Por que não juntar espíritos que precisam acertar pendências, corrigir atitudes erradas do passado, desenvolvendo as virtudes que necessitamos para crescer e evoluir? Pensando dessa forma, imaginem o tempo e o trabalho necessário para que espíritos mais evoluídos possam, então, elaborar uma programação reencarnatória reunindo todos esses fatores, ou seja, vários espíritos que vão formar uma nova família na Terra, que precisam reparar erros, que precisam administrar conflitos, aprender a amar e ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Não estamos falando simplesmente que precisamos cuidar do corpo e do espírito, porque é dessa forma que seguiremos evoluindo de forma mais assertiva. É sobre um projeto de muito amor e de muita paciência dos espíritos benfeitores, aqueles espíritos já evoluídos que, sempre com a preocupação de aguardar um momento mais adequado para reunir aqueles espíritos que se afinizam pelos corações, mas que ainda necessitam passar por novas experiências que vão contribuir para a transformação dos vícios e defeitos em virtudes. Portanto, devemos considerar este importante trabalho fraterno das equipes siderais que elaboram as nossas programações reencarnatórias, atuando de forma incansável para que possamos evoluir. Em respeito à dedicação e empenho destes espíritos mais elevados que nos auxiliam, cuidemos, portanto, do corpo e do espírito. Muito bem, meus caros irmãos, estamos aqui chegando ao fim dos nossos comentários. Vamos então pedir a Deus que nos ampare e nos auxilie sempre, nos dando a oportunidade de
seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus e que todo o seu legado reunido no Evangelho nos encorajem a combater as nossas imperfeições morais, transformando-as em virtudes, cuidando sempre do corpo e do espírito e mantendo a confiança firme e a nossa fé em Deus. Que façamos o bem amando Jesus na pessoa do próximo. Graças a Deus. Muito bem, como disse na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece, então, aqueles que puderem, fechem os seus olhos mais uma vez. Vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os espíritos benfeitores estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo que estes bálsamos sejam também jorrados por toda a humanidade que tanto necessita. Pai, Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita justiça e sabedoria. Jesus, nosso Mestre, Divino Conselheiro, Médico de nossas almas, todas as falanges do bem, espíritos de luz e caridade que nos acompanham e nos assistem em cada uma das nossas jornadas reencarnatórias. Agradecemos, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de levarmos um pouco dos ensinamentos de Jesus, das informações sobre suas leis e de todo o amparo que recebemos da espiritualidade infinita, que sempre caminha junto a nós. Pedimos, Pai, que todo esse processo seja entendido por nós e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, seguindo então numa caminhada evolutiva. Pedimos sempre a sua proteção, a sua luz e o amor de Jesus em nossos corações. E assim, felizes e agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos a nossa gravação de hoje, dando graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos a todos mais uma vez pelo carinho, pela paciência e esperamos vê-los no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus. Viva Jesus e até breve.